Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Christian, tudo bem? Sejam Boa noite, bem-vindos. Thalita. Como você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite aqui aos nossos colegas. Queria agradecer, Dr. Christian, por ter aceitado o nosso convite, um parceiro aí que tem feito muitos casos com a gente, né? E aí a gente pediu para ele vir falar um pouquinho, né, viabilizando a ortodontia pré-restauradora com alinhadores. Então ele vai falar um pouquinho da sua experiência ali com os alinhadores, falar um pouquinho dos alinhadores Angel que ele tem utilizado. Muito obrigada, doutor. O Web Hour é seu. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí da Selfie, de ter, que a Angel, em disponibilizar esse espaço para a gente poder passar um pouquinho da experiência relativa a esse assunto e dizer que todos os colegas aí sejam bem-vindos ao Web Hour. Obrigado pela presença, né? E Isso aí, vamos curtir um pouquinho nossa ortodontia aqui, do dia a isso dia, aí. né, com os alinhadores. Trocar umas Eu experiências vou aí. trocar as experiências. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Thalita vai checar para a gente se está tudo ok, se está aparecendo Perfeito. tudo ok, Pessoal, né? lembrando que vocês podem mandar pergunta aqui no chat, tá? O Dr. Christian vai respondendo aqui pra gente qualquer dúvida que vocês tiverem. Perfeito. Bom, gente, esse assunto é interessante em relação a realizar os tratamentos de ortodontia pré-restauradora com os alinhadores, porque a gente dá chance para os pacientes que normalmente têm essa necessidade, são pacientes mais idosos e eles não querem ter um tratamento convencional. E muitos são até mais adeptos a iniciarem um tratamento com alinhadores devido à facilidade, à praticidade que se tem. Só que, naturalmente, a gente tem limitações em tratar pacientes mutilados com ferramentas do tipo alinhador. Então, a gente tem que lançar a mão de recursos auxiliares, acessórios que vão nos auxiliar a conduzir a ortodontia com os alinhadores para esse tipo de caso. E também ter uma abordagem multidisciplinar, onde a gente pode ter parceiros, né, da parte restauradora, os protesistas, periodontistas, todos associados, integrados dentro do mesmo propósito, com as mesmas ideias, com ferramentas que podem ser utilizadas por ambos os profissionais para compartilhar informação e pegar no objetivo de forma previsível, né? E eu ressalto aqui que a gente vai apresentar os casos que a gente está conduzindo, que ainda às vezes estão no início, outros estão no meio do caminho, outros estão com a orto finalizada, aguardando só a finalização da orto-restauradora, que é a parte final, implantes, resina, coroas. Essas pendências ainda existem em alguns casos, e outros já estão finalizados, tá? Então, só para vocês entenderem que, às vezes, a expectativa é de ver muitos casos finalizados, mas não, ainda tem muita coisa em andamento. Alguns já estão finalizados. Então, vamos seguir aqui. É, Vocês que estão tendo contato comigo pela primeira vez, vou falar um pouco de mim, que eu sou formado há 26 anos, fiz faculdade na, na Faculdade de Odontologia de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Fiz a minha especialização pela ABO, Minas Gerais, em 2009, 16 anos. Atuo desde então em meu consultório, né? Fazia muito parte clínica, parte restauradora, puxei um pouco da experiência disso para associar com os alinhadores. E o meu primeiro credenciamento, meu primeiro contato com os alinhadores é desde 2005. Tive a felicidade de receber esse credenciamento através do Mauri, enquanto na outra empresa, e tive a intenção de sempre
ter sair na frente em relação às novidades que vinham chegando para a gente em termos de tecnologia relacionada aos alinhadores. Fiz os primeiros credenciamentos disponibilizados no Brasil, da Spark, da Angel, mais recente, e eu consegui transformar a minha clínica em 100% tratamentos com alinhadores desde 2019. Então, a partir de setembro, se eu não me engano, de 2019, eu só inicio os casos com alinhadores. Tá? Ah, passando aqui, vamos ver quais são os nossos desafios, né, para fazer os tratamentos com a orto antes das restaurações, das reabilitações. A gente encontra, né, algumas dificuldades em tratar determinados casos, porque pacientes chegam com próteses fixas, dentes associados, unidos em cantilever, às vezes implantes, muita perda óssea, comprometimento periodontal, ausências múltiplas, pacientes muito mutilados, falta de ancoragem, a gente não consegue, às vezes, ter um apoio para fazer movimento dental. Então, difícil, às vezes, a gente pensar, ter uma ideia de como conduzir os casos. A gente precisa de pensar não só na questão estética, né? A gente tem que pensar em função, na longevidade do trabalho que vai ser realizado. Sem função, nenhum trabalho protético resiste, né? A gente tem algum desafio, por exemplo, com dentes muito comprometidos, com muitas restaurações, é, dentes com recessões gengivais, é, falhas nas restaurações. Então, as consequências que a gente tem em não realizar a orto pré-restaurativa vai ser restaurações falhas, com quebras, repetições, e também é um intuito de ter uma ação preventiva, né? Para que futuramente a pessoa continue tendo boa função sem perder. Então, como que a orto ajuda a gente no posicionamento ideal dos dentes? A gente vai programar tamanho, volume, largura de dentes, harmonizar a questão do sorriso, expor mais dentes, expor menos dentes, permite que a gente tenha manutenção de restaurações a longo prazo, né? Porque os dentes mal posicionados vão gerar essas falhas. A gente tem que pensar em otimizar os resultados. Então, unir aos colegas protesistas, fazendo tudo com trabalho unificado, vai assegurar que a gente tenha sucesso nos nossos tratamentos. E por que usar alinhadores, né? Eu já havia comentado sobre isso. A gente permite que o paciente tenha o mesmo conforto e previsibilidade, mesmo com deficiências dentais. A gente vai contornar as dificuldades naturais inerentes às limitações dos alinhadores, que são, na verdade, limitações biomecânicas inerentes à condição do paciente, não que a ferramenta tenha uma deficiência. Quando você consegue associar recursos para conduzir o tratamento, você acaba que remove a limitação da ferramenta. Como eu disse, comunicar com os colegas, usar os recursos multidisciplinares e ter mensurações precisas do resultado. Como a gente fala muito sobre a integração multidisciplinar, a gente tem que associar com os colegas os recursos que a gente tem, né? Escaneamento, fotografia, softwares de planejamento. São precisões que antigamente a gente não tinha como realizar segmentações, estagiamento dos processos, momentos adequados de inserir e remover os acessórios, as ferramentas para condução dos casos clínicos. Todas as fases a gente precisa desse planejamento interdisciplinar, então a gente tem que se comunicar com os colegas em todas as fases. Às vezes a gente tem uma intenção de fazer determinado tipo de recurso ou condução do tratamento que vai atrapalhar o colega depois, então sempre tem que pensar em consultar o colega. E perguntar para ele, ó, quanto você precisa de espaço para esse dente que você vai colocar,
qual que é a relação proporção altura-largura, qual a angulação radicular que te permite realizar aqui um implante. Esse dente que está sem anatomia, você quer que intrui, que extrui, você vai precisar de fazer um canal nesse dente, vai precisar desgastar mais ou menos. Então, tudo isso tem que estar pensado previamente, né? Essa integração gera sempre que a gente devolva proporção entre os elementos dentários, devolva a forma ideal, a altura, a largura. Tem que pensar na estratégia também de contenções temporárias, que é que garante que o que a gente finalizou ortodonticamente não se perca durante o processo de reabilitação. Então, vai usar contenção temporária, vai repetir a contenção temporária, vai usar a contenção temporária trocando um provisório, mantendo um provisório, tudo isso precisa ser pensado, porque quando o colega não tem costume de lidar com a finalização ortodôntica enquanto se restaura, às vezes você perde resultado, você tem retrabalho, você tem que fazer de novo o que já estava feito. Isso é ruim tanto para o paciente, que ele acaba tendo um acréscimo financeiro para a gente refazer problemas que já estavam tratados, já estavam prontos, demora a entrega do resultado. Então, tudo que é importante para comunicação precisa ser feito e registrado. Temos que agir também com limitação e cuidado, né? Achar que simplesmente você tem as ferramentas, você vai conseguir chegar no resultado. Você precisa avaliar com as condições periodontais do paciente, planejar a sequência de movimentos, evitar sobrecarga em dente comprometido, e principalmente não forçar a barra em situações que você acha que vai. Ah, vou conseguir fazer esse estacionamento, vou conseguir reposicionar esse dente que está com comprometimento periodontal. é, não dá para ficar sendo herói em todas as situações, né? Cada caso tem o seu limite. Então, quando você vai fazer o planejamento, por exemplo, casos de perda óssea, tem que pensar na sequência, na velocidade de movimentação que o software te dá. Ele pode ser alterado, você pede ao técnico para que o estagiamento evolua com uma velocidade menor, às vezes até setorizado. Por exemplo, diminui a angulação de rotação, de correção de rotação de um premolar em 50%. Ele só deve terminar a rotação após X estágios. Você sabe que você está individualizando o tempo que o periodonto resiste àquele tipo de movimentação. E, principalmente, gente, informar, né? A informação prévia ao paciente é sempre uma prevenção, porque você não alerta o paciente que, de repente, ele vai perder um dente, no final ele se assusta, ou durante o tratamento ele se assusta. Por exemplo, você inicia, às vezes, um tratamento, o paciente ciente que o dente está perdido, mas você adia aquela perda, você programa para que a extração seja feita depois. Você usa aquele dente durante um certo tempo e pode descartá-lo no decorrer do tratamento ou mesmo no final. Você usa ele como uma coragem, sabendo que ele vai ser perdido, mas tudo é comunicado. Tem que comunicar com os pacientes, de preferência verbalmente e também escrito e assinado. Então, os benefícios que a gente tem em fazer todos os planejamentos de ortodontia pré-restauradora é sempre visando melhorar o equilíbrio funcional, oclusal, evitar traumas, inclusive durante a movimentação, né? Você pode, ao longo do tratamento, ter que lidar com ajustes oclusais para evitar traumas temporários. Prevenir, por exemplo, que um dente, ao ser restaurado, seja necessário fazer o tratamento de endodôntico. Eu tenho que intruir esse dente, porque senão na restauração vai acabar atingindo a polpa. Então, vamos intruir esse dente um pouco mais para que não receba tratamento endodôntico. E não somente viabilizar o trabalho protético, né? O objetivo é sempre ter harmonia estética aliada à função e à longevidade dos trabalhos protéticos. Tem alguns colegas aqui que eles encaminham os pacientes para a orto, que eles são extremamente taxativos com os pacientes. Olha, se você não realizar a ortodontia primeiro, eu nem vou te tratar. Por quê?
não vai funcionar. O que eu fizer aí não vai durar, vai quebrar. É meu nome que está em cima disso, não vou deixar isso acontecer. Então, eu estou pensando primeiro no seu resultado, na sua longevidade do seu trabalho. Vai fazer a horta primeiro, senão nada fica, nada é durável, né? Então, vamos começar aqui a apresentar alguns casos clínicos. Vou começar com o caso dessa paciente que ela tem uma projeção mandibular aqui, um perfil padrão tipo 3, né? E é mais por falta de volume maxilar. É um caso Angel que eu recém iniciei agora, ele está no início, está começando agora, e na sequência aqui a gente tem uma análise facial da linha média para a gente evidenciar aqui uma característica peculiar desse caso, que é um desvio severo da linha média. Esse dente 11 é um implante e ela tem muito acúmulo de tártaro, isso aí já foi conversado, ela melhorou, já foi feita raspagem, já foi feita a parte periodontal toda para prepará-la para iniciar a ortodontia. Temos aqui uma ausência do 23, né? O caso, ele é um caso de cruzamento total da, das arcadas, é uma quase classe 1 de caninos aqui do lado direito, né? Apesar de que o segmento inferior vai precisar ser retraído integralmente. A gente tem a ausência do 23 aqui, comprometendo a função, mas o arco inferior, com a presença desses espaços todos, ele precisa ser recuado para a gente conseguir descruzar. Essa paciente foi tratada em RC, a gente fez um registro manipulado para poder minimizar o impacto da retração inferior, que não seria suficiente somente fechando os espaços. A gente viu que ela tinha um componente funcional também, então foi feito um registro em RC para envio da documentação para a plataforma digital. Uma relação de overjet, overbite dela, o cruzamento anterior, o quão severo ele é. A radiografia, a teleradiografia, mostrando aqui a presença do implante, o cruzamento da mandíbula, realmente o perfil ele é bem pobre em maxila por causa da diminuição do comprimento do ar pela ausência do canino 23, e a surpresinha, né? O caso Kinder Ovo, o canino está lá. Então, o que que a gente pensou para esse caso, para esse canino? Primeiro, pensar, né? É viável? É legal pensar no tracionamento desse canino? Tem espaço para ele? Como é que cria espaço para ele? A gente ficou com incerteza no tracionamento desse 23. Então, a gente achou mais seguro fazer a remoção. Até porque a tomografia que ela tem revelou uma eventual anquilose. O paciente de 65 anos, passar por um procedimento de tracionamento desse canino seria muito penoso. A gente sabe que isso demora. Então, para poder colocar o canino no lugar, ou você extrairia um dente, ou o primeiro premolar, o 24, ou então teria que expandir demais o ar, com risco de expandir acima do limite ósseo, começar a gerar fenestrações. Então, a gente preferiu optar pela remoção do canino. E aqui tem uma característica peculiar que vocês vão ver na posição do canino, vai ser do canino, não, do implante aqui do ombro, que é essa angulação da coroa sobre o implante para mesial. Isso aqui vai ser importante para a gente pensar no planejamento que a gente fez para ela. Essa angulação que a gente tem aqui, ela vai favorecer a gente depois no reposicionamento dessa coroa, porque a princípio a gente pensou que teria que ter feito a remoção do implante. Mas no setup digital a gente viu que talvez poderíamos mantê-lo devido a essa angulação da coroa. A gente trocaria a coroa ou no durante ou no depois. A estrutura óssea dela, apesar dela ter o problema inicial periodontal, é boa, não tem tanta perda,
e as perdas foram mais provenientes de colapso da vestibularização dos dentes, da própria função, do que de algum comprometimento sistêmico. E ela tem uma boa saúde periodontal. Depois de ter feito a profilaxia, melhorou muito. Vocês vão ver aqui nas fotos subsequentes. E ela tem uma falta de ancoragem muito grande no inferior. A gente precisa recuar aquele arco inteiro. Qual que foi a saída, a solução que a gente encontrou? A gente realizou mini implantes no rebordo alveolar para criar esse apoio. A gente ressalta também que pacientes idosos, eles têm, às vezes, muita dificuldade em lidar de forma, coordenação motora para ficar usando, tirando, colocando elástico. Muitas vezes querem desistir do tratamento quando começa com elástico e fala, não consigo colocar, não vou usar isso mais, está ruim. Então, quando você pode evitar e usar recursos que eliminam esse uso rotineiro de elástico, também é uma boa opção. E o que a gente fez em cima desses mini implantes? A gente colocou resina, fez um preparo protético para receber coroas provisórias e a gente mandou para o laboratório para fazer, a gente moldou esse preparo, mandou para o laboratório para fazer as provisórias e integrado à resina acrílica, a gente enviou para o protético um template recortado de um attachment. O que eu pedi para ele? Faça essa resina com esse guia, com esse attachment para mim, porque eu quero que isso fique um corpo unido ao corpo do provisório. Eu não quero que seja feito separado. Isso evita que o attachment caia, né? Porque você colar resina em cima de resina foto em cima de resina acrílica é um caos, né? A gente sabe que solta fácil. Então, a provisória já veio do laboratório com a taxa e eu sei que isso não vai cair nunca. Às vezes a gente pode aumentar um pouco de retenção nesses casos, e você ajusta na boca, se for o caso, a hora que você encaixar os alinhadores, se ficar muito retentivo, você pode desgastar ali, tirando um pouco de retenção dos attachments, para permitir que não tenha dificuldade do paciente tirar e colocar. Aqui a gente tem o vídeo do setup dela, que eu vou passar aqui dando pausas, né? Vamos por partes para explicar detalhes. O que a gente programou para ela aqui? Uma digitalização do quadrante 1, com apoio em mini implantes na crista infrazigromática, mais o próprio implante do 11. O implante do 11 que não deixa de ser uma ancoragem também para a gente fazer a digitalização do quadrante 1. Faremos aqui também a mesialização do quadrante 2, com acréscimo de algum IPR bem generoso na coroa do 11, que é uma coroa que vai ser substituída, nós vamos usar o espaço da medial. E a ancoragem inferior, a gente já lidou, já resolveu ela com os mini implantes lá, com as coroas provisórias, né? Tem uma particularidade aqui, que durante o tratamento a gente vai avaliar se a gente tem que dar uma pausa para pedir alinhadores adicionais antecipadamente para lidar com a redução anatômica da coroa do 11, porque senão fica uma estética muito comprometida. O dente vai ficar muito fino. Então, vou soltar aqui o play, vocês vão ver que está acontecendo a distalização do quadrante 1, junto com a meselização, que vai começar a acontecer aqui no quadrante 2, após a gente começar aqui com a redução da coroa do 21, o desgaste é bem generoso, são 2,7 milímetros, e do lado que está sendo mesializado, existe um apoio aqui, ó, com elástico no angel button, que é única e exclusivamente para suportar a mesialização do quadrante 2, porque aqui nós temos a ancoragem inferior, né? Não tem um intuito de eu recuar. Acaba ajudando, mas não tem um intuito principal de eu recuar a parte inferior
com o uso dos elásticos. Então, acaba que é uma ancoragem boa, né? Usar elástico aqui. Eu tenho um mini implante aqui embaixo para suportar essa meselização. Vai acontecer de forma bem interessante. Vou voltar aqui para mostrar o que vai acontecer no arco inferior, que vocês vão notar que o movimento parece que para e continua no arco inferior, e realmente é isso que está acontecendo. Eu solicitei ao técnico que usasse toda a sequência de alinhadores, vocês estão vendo aí que são bastante alinhadores, né? Tá passando a numeração deles aí, e eu usasse todos os alinhadores para fazer o movimento dessa região de forma mais lenta. A gente viu que tem um comprometimento periodontal muito grande, eu tenho que fazer isso de forma cautelosa, não posso deixar acontecer muito rápido. E às vezes vai dar pausa, porque você faz um movimento, dá uma pausa, continua depois para respeitar o periodonto, que já é comprometido. Ah, vamos passar aqui. Essa imagem que a gente tem do setup dela, porque foi feita a integração com o CBCT. A gente enviou a tomografia dela para associar ao setup, e a gente consegue ver aqui aquele detalhe que eu falei do desgaste que vai acontecer entre os centrais, que na verdade vai ser feito só na coroa do 21, e analisar o movimento que vai acontecer na coroa do 11, aliás, né? E avaliar qual que é o movimento que vai acontecer com o dente 21. Ele ainda vai ficar bem distante do implante, não vai ter o risco de eu movimentar o 21 até ele encostar no implante, né? Ainda vai estar longe, o implante ainda está distante da coroa do 21. E essa é a imagem final do setup, né? A gente termina aqui na direita com canino em classe 1, o espaço vertical de reabilitação vai estar definido. Aqui a gente não sabe se durante o tratamento a gente vai ter que dar uma pausa para corrigir a questão estética, já trocar a coroa do implante. Foi dito para a paciente, e ela já está ciente, que eventualmente até o próprio implante, durante o tratamento, a gente precisaria remover, tá? Tudo combinado, concordou, está ciente disso. E do lado esquerdo, a gente tem aqui o 24 fazendo o papel de caminho. A gente sabe que não é o melhor dos mundos, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Não dá para fazer coisas mirabolantes também. E aqui, espaço, depois que remover o dispositivo de ancoragem temporária, vai ser reabilitado o, o lado esquerdo com implantes inferiores também. Esse caso está recém-iniciado, então, em breve, se tiver outra oportunidade, a gente pode apresentar os resultados dele. Tá? Com certeza vai ter, doutor. Já avisa quando ficar pronto para a gente marcar um aqui. Tudo bem. Muito bom, caso muito bom. Próximo caso é um caso é, de uma paciente que tem uma perda dental bem mais acentuada, uma paciente bem mutilada, ela tem uma prótese superior com 3 dentes, 2 molares na esquerda e um na direita. Ela tem o perfil tipo padrão 3 aqui, com perda de DVO, a dimensão está prejudicada, porque ela, na verdade, não tem nenhum apoio oclusal, nenhuma referência de oclusão. Houve um colapso inferior com projeção e abertura de espaços, extrusão dos incisivos, falta um volume ósseo anterior superior muito grande. A reabilitação, para que funcione bem, demanda que tenha um recuo inferior muito grande para evitar que as próteses sejam feitas de forma muito angulada para vestibular e sem referência vertical para o espaço protético, né? E olha para você ver, ela não tem referência vertical nenhuma oclusal sem a prótese que ela usa. Os dentes inferiores estão bem à frente do rebordo superior pelo volume de perda óssea que ela teve, que é bem severo. O que a gente programou? É um caso semelhante àquele inicial, né? A gente precisa recuar o arco inferior com o apoio na posterior. A gente repetiu o procedimento
aqui só para a gente olhar a relação de incisivos, né? Mesmo para a prótese, falta exposição dental superior e uma exposição excessiva dos dentes inferiores no sorriso, demandando o que a gente planejou, que é intruir a região inferior. Aqui só para mostrar que a gente tem que ter a referência, nesses casos que a gente vai fazer os implantes. No outro caso, eu não incluí a tomografia na apresentação, mas também tem, que a gente gosta de analisar aqui para fazer aqueles mini implantes, qual a distância que a gente tem do canal mandibular, né? Se tiver muito próximo, você tem que escolher o tamanho adequado do mini implante para fazer esse acessório. Esse corte axial, da região média das raízes mostra o seguinte para a gente, que as raízes elas estão muito mais próximas da cortical vestibular do que da lingual. E isso permite que o movimento que a gente pretende fazer, de retração, ele seja mais amplo e feito de forma segura. Né? Precisa de recuar muito os dentes para posterior. Então tá aí, ó, os mini implantes com a provisória, com cimentados em cima da resina, que ela apesar do contato com a provisória, ainda não é uma referência oclusal que ela tem, tá? E a gente tem que passar recomendações expressas para o paciente que não pode alimentar mordendo em cima disso. Não é uma estrutura de reabilitação, é uma estrutura de ancoragem esquelética ortodôntica. Não está ali para ser usado para mastigação. A gente sabe que isso não acontece em 100%, mas a paciente tendo a consciência disso, pelo menos ela não exagera. Vou comer um torresmo, comer um caroço de azeitona em cima disso. Então, você tem que dar recomendações expressas para o paciente não fazer esse tipo de mastigação. E, às vezes, até para proteção daquilo ali, você fala com ela, você pode alimentar com o alinhador? O que vai causar de efeito nocivo o alinhador se em cima já tem uma prótese? Não vai ter um estrago, né? Daqui 7, 10 dias eu troco o aparelho e tem um novo. É importante também, na confecção desses procedimentos, a gente deixar livre a base dos mini implantes para poder o paciente ter uma higienização sem comprometer ali a região, porque se inflamar ali, pode esquecer, já perde o dispositivo logo de cara. Então, a orientação também em relação à higienização desses locais tem que ser muito bem definida com o paciente, perguntar toda vez que vem na consulta se está usando, a gente recomenda, né, a escovinha interdental, está usando a escovinha interdental, você está embebendo ela está molhando no antisséptico para fazer a escovação da região, não pode ter bactéria ali de jeito nenhum, senão você vai perder isso aí joga o nosso tratamento por terra. Não vai ser legal perder isso aí, não. Tem que esperar um tempo para poder fazer de novo, mudar o local, pedir alinhadores adicionais, então é um caos. O que a gente fez para suportar a intrusão dos dentes? A gente fez um mini implante na região da ráfia ali. A gente procurou, não sei se vocês vão observar na foto, a gente procurou desviar um pouco o mini implante da região do freio labial aqui, porque durante a fala, mastigação, isso aí acontecer de irritar, às vezes inflamar, demorar a cicatrizar. Só que mesmo assim não deu certo. Esse mini implante a gente perdeu ele porque o freio ficou friccionando em cima dele e a gengiva inchou, ficou cobrindo o mini implante. A gente precisou anestesiar, abrir o espaço para remover o implante, esperar cicatrizar, até poder voltar com a mecânica de novo de uma outra forma. Aqui ainda, na seção que eu fotografei a realização desse procedimento, a gente vê a versatilidade que a gente tem com os angel buttons, né? Aqui tem dois angel buttons presos pela lingual. A gente vai fazer a intrusão apoiado nesses angel buttons. Aqui nós temos um elástico 316 médio. Lembrando que a gente não pode exagerar na força desses elásticos para fazer esse movimento, porque às vezes você até compromete o mini implante. Então, ali nós estávamos usando 316 médio. Enfim, mas tivemos que mudar, né? Porque deu aquela complicação. A gente acabou tendo que fazer dois, posicionados na região que melhor dava ação biomecânica para o movimento de intrusão. E aqui é só para mostrar
o perpendicularismo entre as raízes da inserção do mini implante, já pensando também no futuro do movimento que ia ter esses dentes, eles vão intruir e recuar, mas não tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer ao mesmo tempo. Esse caso vocês vão ver no vídeo dele, do setup, que a gente separou a intrusão da retração. Aqui, mais uma vista em close. Esse mini implante aqui é um mini implante de 6 milímetros, ele é suficiente. O de 8 milímetros, talvez você vai bicorticalizar ele demais ali e às vezes até extravasar pela lingual, não é legal. Se acontecer, você desgasta, deixa ele cicatrizar a gengiva por cima, não tem nenhuma implicação clínica, técnica ali que vai comprometer algo. Uh, e aí os elásticos. A gente fez dois elásticos, separando os movimentos. Aqui, se eu não me engano, eu não sei se eu usei o mesmo 3,16 ou se eu pus um oitavo, porque aqui estava esticando, a distância de tração do elástico estava menor, mas eu acho que foi 3,16 mesmo, para não exagerar na dose da força. Não precisa de uma força tão pesada ali para fazer esse movimento. Intrusão é um movimento tanto quanto previsível, fazer com os alinhadores. E aqui está o setup digital dela, o aorto dela. É um caso índio. O que a gente programou? A gente fazer primeiro uma intrusão, a intrusão está em frog stage, está vendo que ela está alternada, começando a ser feita pelos caninos, alternando entre os incisivos. E na sequência da intrusão, a gente realiza a retração com uma inclinação lingual de raiz para fazer uma compensação, né? Esses dentes vão ficar, de certa forma, um tanto quanto compensados. E apesar da gente ver que tem uma retração em corpo desses dentes no setup, vai inclinar um pouco para trás. A gente sabe que inclina, né? E essa inclinação é até benéfica, porque a gente quer fechar os espaços também. Essa imagem da superposição que a gente colocou aí é para a gente avaliar o seguinte: quanto eu estou movendo do ápice do dente para trás, né? Quanto eu estou retraindo o ápice do dente para trás. Então, a gente vê aqui que é uma retração que está compatível com a estrutura óssea. A gente viu na tomografia que a gente tem bastante disposição de espaço ósseo para a lingual desses dentes. Os dentes vão inclinar, eles vão inclinar a coroa mais para lingual do que o ápice vai recuar. E a gente sabe também que isso aqui está funcionando como uma sobrecorreção. Ele não vai fazer esse movimento nessa quantidade total. Ele não vai atingir esse nível de movimento, né? Então, a gente sabe que a gente vai estar... opa, voltou aqui. A gente vai estar trabalhando dentro do limite do envelope ósseo da paciente. Essa outra paciente, que inclusive é irmã dessa anterior, tem também uma necessidade de reabilitação que primeiro precisa passar pela ortodontia prévia, né? Então, ela usava um Roth. Vocês percebem que pelo perfil dela é uma paciente biprotrúsica, ela tem ausências generalizadas dos dentes, desvio de linha média severo, uma ausência de selinamento labial, o selinamento labial dela não é ativo, e a situação intrabucal dos dentes com bastante perdas periodontais, né? Extrusão dos molares superiores, um colapso na angulação de incisivos, retrações generalizadas, com bolsos periodontais, muito tártaros, a higiene não era muito boa. E a gente ressalta aqui nas imagens oclusais, que é um ponto interessante para observar na sequência, o volume que a gente tem radicular vestibular dessas raízes molares, elas estão com torque vestibular, aconteceu pelo colapso, né? Esse torque vestibular aqui, a gente teve que lidar com ele para reduzir o volume de recessão que a paciente tinha ali, e com muita retração no local. Rotações de premolares inferiores, tem até uma marca ali no palato de onde o rote dela apoiava,
a relação de close, vista em close da relação dos dentes, a imagem radiográfica, mostrando para a gente que existem, apesar de existirem algumas perdas ósseas bem intensas, o periodonto ser reduzido, ela fez um preparo e condicionamento prévio para poder começar a ortodontia. A gente tem perdas ósseas horizontais e verticais associadas aqui nas regiões de incisivos, e o plano de tratamento dela, o setup digital. O que a gente fez? A gente segmentou os movimentos para poder realizar eles na posterior, sem mexer em nada na anterior, para a parte anterior servir de ancoragem. E depois que os movimentos aconteceram na posterior, que a gente foi atuar na região anterior. E o primeiro setup ele visou bastante a intrusão de molares, distalização de ambos os arcos. A gente colocou attachments por lingual para correção de rotação da mecânica de intrusão inferior e deixar espaços programados ao redor dos laterais, porque ela tinha uma discrepância de Bolton nos incisivos laterais. Então, o que a gente planejou? Anterior não tem movimento enquanto a posterior movimenta. Parou o posterior, começa o anterior. Veja na visão da esquerda, ó, todo o movimento concentrado na posterior para depois no anterior, senão nada vai andar ali. E quando a movimentação anterior inicia, ela fecha os espaços, corrige a linha média, voltar aqui, vamos ver lá, ó, corrigindo a linha média, fechando os espaços, gerenciando, a vista oclusal, movimentos segmentados, rotação dos premolares inferiores, acho que passou meio rápido, né? Vamos voltar aqui. Ó, rotação dos era necessário aqui também, que eu não comentei, a contração do arco inferior, como é que ele contrai, porque para poder, ao recuar, conseguir encaixar no superior, que ia retrair também, né? Então, precisou desses atalhos aqui, tanto para retenção como controle da planejamento das rotações dos premolares. Qual que é a mecânica que a gente utilizou? Aqui vocês me desculpem que eu fiz essa foto do lado direito e não fiz do lado esquerdo. Tem uma foto frontal, mas do lado esquerdo eu não fiz. Então, é igual, a mecânica está igual dos dois lados. Tem um mini implante, um VC, e a gente está fazendo aqui mecânica de classe 2 superior, classe 3 inferior, e o aparelho, eu pedi os ponticos para vir no aparelho, e o que aconteceu? Esses ponticos começaram a fraturar demais, o aparelho fraturava demais. E logo no início isso aconteceu, eu parei a mecânica, reescaneei, mandei um setup novo e pedi para vir sem pontico, para vir só a barra do alinhador, porque eu precisava fazer também a intrusão. Então, a gente fez os mini implantes no palato, na região do palato, para realizar a mecânica de intrusão. Então, ela tinha mecânica de classe 2, mecânica de classe 3, por inferior, a classe 2 superior, e a mecânica de intrusão. Isso tudo ia acontecer de forma simultânea. E sem os ponticos, com essa barra ali, praticamente acabou o problema do lenhador fraturar. Aí eu não sei explicar por quê, se era da estrutura, é da engenharia do plástico, né? E um ou outro começava a rachar, mas já estava quase na hora de trocar o lenhador, então deu para seguir a mecânica. Então, essa é uma vista lateral, pegando meio que um lado e o outro, vendo toda a mecânica de classe 2, classe 3 e intrusão simultânea. E eu brincava com ela, né? Você é minha paciente Mulher-Aranha, a boca tá igual uma teia, cheia de elástico. E o bom é que ela não se queixou em momento nenhum de ter que usar isso, porque tem paciente que a gente sabe que você coloca um elástico, tem que usar isso o dia inteiro, tem que trocar. Essa aí foi fiel no uso dos elásticos, graças a Deus, que num grau de complexidade desse, se ela não fosse colaboradora, podia parar, né? Vai acabar de perder os dentes, porque não vai ter jeito de evoluir.
Aqui mais uma vista, né, frontal de como que estava a mecânica. Nós terminamos a primeira sequência de alinhadores e ela teve uma recaída na questão da higienização. Ela teve um acúmulo de placa e tártaro nesse dente aqui, que eu falei com ela, olha, você está querendo perder mais um dente, né? Vamos seguir direito com o tratamento, vamos fazer a higienização correta, porque esse dente aqui, que é um dos mais importantes na sua boca, você vai perder, ué. Então, parou ali, fez um recondicionamento periodontal, mas nesse estágio, que foi o final da primeira sequência, o que que a gente fez? O que que a gente observa? Que a linha média foi corrigida, como planejado, a gente percebe que ainda falta mais intrusão dos molares para complementar o nivelamento do plano oclusal, complementar as rotações dos premolares inferiores, nós vamos ver isso nas próximas imagens aqui, com as fotos oclusais. Nós precisamos distribuir melhor os espaços para correção da questão da discrepância de Bolton entre os laterais aqui. E encaixar melhor os caninos em classe 1. Classe 1, ali não está ainda 100%, está no quase. Olha a imagem oclusal para ver que a rotação aqui ainda falta um pouquinho corrigir, as outras ali estão aqui na direita, né? Falta um pouquinho corrigir. As outras da esquerda já estão satisfatórias. Soltou a taxa aqui da lingual, não preocupei, que já estava correto. Aqui a gente tem aquela questão que eu pedi para vocês lembrarem de observar, o volume de raiz que a gente tinha para vestibular aqui, como que já reduziu, como que já melhorou essa questão. Ah, Na sequência, os alinhadores adicionais, a gente incorporou, então, mais intrusão para os molares, a melhora da chave de caninos, as rotações inferiores e abertura de espaços laterais para poder resolver a questão da discrepância de Bolton. Então, ó, mais intrusão posterior, mais retração do segmento anterior, mais correção de alinhamento, nivelamento, rotação dos inferiores. Nessa imagem, a gente ainda corrige um pouco ali da linha média, abre um pouco mais os espaços para reabilitação. Aqui na oclusal dá para ver melhor a quantidade de espaço que a gente deixou para reabilitar laterais, né? E ah, as fotos que a gente tem do momento em que a gente entregou a paciente para o protesista. Não, agora você pode ir e reabilitar. Essa reabilitação está em andamento, é uma reabilitação grande, ainda não está finalizada, mas o que a gente pode observar aqui, olha o selamento labial que antes não existia, tá ativo, né? Tanto na imagem de perfil quanto na imagem de foto frontal. O sorriso está melhor, olha o arco, a curva do arco do sorriso, né? O smile arch, como é que a gente construiu isso para ela, para devolver a estética. Depois que complementar com os outros ajustes, vai ficar muito bacana. Essa imagem mostra que os objetivos que a gente traçou foram atingidos, né? A gente conquistou os espaços protéticos para realizar os implantes inferiores, nivelando totalmente o plano oclusal superior. A chave de caninos, a gente conseguiu ela em 100%. As linhas médias dentais estão ok. Observar que a gengiva está bem mais sadia, tomou vergonha na cara para higienizar melhor, né? Uma deficiência que a gente tem aqui é a angulação dessa raiz do 45, que é um movimento realmente mais difícil de fazer, principalmente em extremo livre de alinhador, que é muito flexível. Então, essa angulação eu não consegui corrigi-la 100%. Eu já conversei com o protesista que ele vai ter que fazer a coroa do premolar um pouquinho mais curta e ajustar aqui na oclusal do premolar. Com isso, ele resolve todo o problema de nivelamento de plano oclusal inferior. E isso, essa paciente ainda vai para reabilitação. De novo, voltando àquela questão do torque que a gente deu nas raízes, olha como é que as raízes ficaram mais escondidas, né, dentro do periodonto ali. Se a gente for observar, voltando na imagem inicial, que era como era, olha, o volume que tinha ali de raiz, com exposição bem grande da radicular, da recessão gengival,
E aqui agora, nessa imagem, como que escondeu essa raiz, né? Na, na, na lateral, a gente pode ver aqui, ó, que essa raiz aqui praticamente quase sumiu aqui para dentro. E essa da esquerda aqui, do dente 26, ela, nesse estágio que está aí, está bem satisfatório, porque no início também tinha um comprometimento bem maior. Vou voltar aqui a imagem para a gente ver. Olha esse aqui. Né? Então, o grau de torque lingual de raiz, que fez com que as raízes escondessem dentro do osso, foi bem bacana, bem satisfatório aqui. Apesar dela ter reduzido um pouco de suporte nos caninos, mas paciência, né? Tem hora que a gente não dá para ter tudo também. Muito Ah, bom. Muito bom. Temos vários elogios aqui, doutora Camila, grande profissional e pessoa maravilhosa. Parabéns pelos lindos casos, meu amigo. Doutora Camila Garcia também, batendo que palminha. Doutor bacana, Francisco, que obrigado. sempre está aqui com a gente também. Muito obrigada, professor. Excelente palestra. Muito bom, caso. Imagina Muito bom. contribuir um pouquinho aí para gerar um pouco de ideia e recurso disponível, né, para o pessoal também usar coisas que eu aprendi com outros professores, estou passando aqui, então é sempre uma troca, né? Sim, sim, Vamos em frente, né, com essas, passando informação positiva. sim. Essa troca é muito importante. Eu tenho só uma questão, doutor, que eu Uhum. sempre fico curiosa. Com quantos dias você troca os alinhadores nesse caso, por exemplo? Eu troquei com 10 dias, 10 dias. 10 em 10 É. dias. No geral, para pacientes adultos, eu faço esse protocolo de troca, 10 em 10 dias. Quando o paciente é adolescente, a depender do caso, 7 dias, a depender do caso, 10 dias. Criança, sempre 5, 5 não, desculpa, 7. Em alguns casos, eu troco 5 em 5, né? Coisas mais simples. A criança responde muito bem ao tratamento. Sim, E pacientes periodontais, às vezes, de 14 em 14 dias, porque não dá para você evoluir com rapidez, tem que respeitar o periodonto. Outra coisa é que, mesmo que eu não queira trocar alinhador de 14 em 14 dias, porque às vezes o alinhador fica mais velho com 40, com 14 dias, eu peço para dobrar o número de alinhadores, e uhum, aí o paciente troca de 7 em 7. Vai ter sempre um alinhador novo, fazendo a velocidade de movimentação mais reduzida, como se eu fosse trocar de 14 em 14, sim. Ótima né? dica. Ele tá com um alinhador novo, né? Sempre com alinhador novo, com velocidade reduzida, seguindo em frente, respeitando o periodonto. Perfeito. O que, Doutora que eu Silvia comentei, também. Pode falar. só para finalizar detalhe desse caso aqui, ela teve uma recidiva na angulação do 21 aqui, ó. Ela fica muito tempo, às vezes, com o alinhador final, até começar a reabilitação, a gente tem alguns problemas. Isso aqui eu já comentei com ela, que depois que ela reabilitar, nós vamos pôr uns 2, 3 alinhadores ali, só para corrigir isso aqui, porque é pecado deixar o Sim. reabilitador com resina aqui na ponta. Não vou deixar isso, não. Você ia falar sobre alguma Não, coisa? pessoal, tá a doutora Perdi, Silvia então. também batendo palma aqui, doutora Lívia Scandiuzzi do nosso suporte também falando muito bom, doutora Maria Regina, casos maravilhosos, muito bem planejados, doutora Thelma, o pessoal tá só elogiando Não, aqui, obrigado, muito gente. bom esse caso. Muito obrigado. Vamos passar para o próximo, que é também uma senhorinha, muito simpática essa senhora. Cada hora ela vem com um filho, que ela tem uns 10 filhos, cada hora um traz ela aqui, né? Um caso também de biprotrusão, né? O sorriso não tem arco nenhum, sorriso reto, tem uma exposição de incisivos muito boa, apesar de que para a idade dela é até muito, né? Então, o que a gente pensou para fazer no caso dela? Não sei se vocês vão observar, no dia da avaliação onde eu fiz as fotos, a gente já observou aqui, ó, secreção saindo do incisivo. Tem a secreção aqui, ó. Né? Esse dente tinha um problema que foi necessário iniciar com a raspagem, ela fez isso antes, preparou o caso para iniciar. Uma observação importante aqui em relação ao lado esquerdo, a gente tem um volume de inclinação dental em colapso
vestibular, que, de certa forma, para a gente tratar com alinhadores, é bem favorável, porque inclinar ou angular dentes sem mover o ápice, isso é mamão com açúcar fazer com alinhador. É muito simples, muito fácil. E o problema é que você tem que angular a raiz, né? Nós vamos ver um caso aqui que tem uma angulação de raiz aqui que foi um caos para resolver, mas a gente deu solução. A paciente com problema de higienização, até nas fotos iniciais a gente vê que veio com resíduo alimentar preso entre os dentes, foi condicionado também no quesito orientação para higienização, uma perda óssea, um tanto quanto a deficiência óssea na região anterior e inferior. Ela é classe 2 de molar e caninos do lado direito, classe 2 aqui do lado esquerdo, as inclinações generalizadas de incisivos para anterior, né? E também é necessário, nesse caso, fazer uma retração superior total e na inferior, na esquerda aqui, ó, no lado esquerdo inferior aqui. E esse também é um caso iniciado recentemente, a gente colocou lá no aorto para poder começar a preparar esse caso. Vistas oclusais aqui, né? A gente vê que tem várias perdas de vários elementos, redução da ancoragem para isso também. E rebordo aqui muito fino em lâmina de faca, até para poder fazer aquele recurso do mini implante para ancoragem foi um tanto quanto desafiador, mas a gente conseguiu, vocês vão ver aqui na foto. O sorriso, o enclose, você vê que o overjet dela aqui é bem justo. E radiografia, ele mostra aqui que a gente tem uma inclinação das raízes, que clinicamente a gente já viu nas fotos, favorável à correção por angulação distal das coroas, assim como as inferiores, 34 e 33. A radiografia mostra um perfil biprotruso, realmente, inclinação vestibular, né, dos incisivos, ambos, superior e inferior. Aqui está o provisório dela em cima dos mini implantes. Nesse caso, gente, eu fiz a mesma técnica para criar um ponto de ancoragem inferior do lado esquerdo, que é o que precisa ser retraído, né? Sem precisar de elástico, sem precisar de mecânica acessória além dessa. Tem uma vantagem dessa opção, né? Que é dele não usar elástico na rotina para dificultar aquela questão da coordenação motora. Mas nesse caso em específico, que eu fiz a resina direto, eu não fiz provisório. Eu fiz um teste, vou fazer um teste de eliminar etapas. Em vez de eu fazer a resina, preparar, mandar para o laboratório, esperar o provisório chegar, cimentar, eu vou fazer a resina direta aqui em cima dos mini implantes. Não sei se aqui dá para observar, os mini implantes eles ficaram um pouco angulados devido ao rebordo fino, né, em formato de lâmina de faca, então eu tive que colocar ele meio que inclinado para poder ver se eu pegava pelo menos a cortical vestibular ou também a cortical lingual. E diferente dos anteriores, como eu disse, foi feito com resina flow diretamente em cima dos mini implantes. Qual que é a vantagem disso? É reduzir as etapas, como eu já disse, né? E já pode escanear exatamente na hora que você termina o procedimento e enviar para a plataforma digital. Mas a desvantagem, que depois é que eu fui pensar, é o seguinte: se quebrar, é mais difícil de refazer. Você tem que reembasar com o alinhador e, de repente, pode dar um excesso, entrar embaixo dos mini implantes, e ao contrário de somente cimentar a provisória de novo, né? A provisória às vezes solta sem cimento. Ou se precisar de refazer a provisória, você faz ela até baseada no alinhador, faz dentro do alinhador. Embasa na boca ali com menos resina, depois você acaba de ajustar, dar retoque, cimenta de novo. Então, assim, foi mais um teste. Eu acho que esse é um tipo de procedimento que eu não vou repetir. Aí a gente imita um dente ali, faz uma escultura na hora, fica bem bacana. Lembrando, né, de deixar sempre espaço para o paciente poder conseguir higienização, não ficar um espaço muito pequeno nem muito grande, porque às vezes entra resíduo do tipo caroço de tomate. Aquilo às vezes entra ali e é uma dificuldade para remover. Às vezes o paciente até vem no consultório, entrou um negócio aqui, tira para mim. Então tem que deixar um espaço razoável para limpeza.
a resina a gente estende ela aqui até no máximo no colo do, do mini implante para poder não gerar o excesso, né, de resina na cervical. O setup dela, a gente fez aqui a distalização dos dois arcos, dos dois quadrantes superiores, né? A distalização inteira do arco superior, com mini implantes em IVC. Apesar de ser um caso Angel, eu optei por não usar os Angel Buttons e colar, pedir recortes para colar botões direto no dente, porque eu adicionando um elástico do botão direto ao mini implante, eu também tiro do paciente a rotina de ter que ficar colocando, tirando elástico. Eu vou trocar aqui só no consultório. E, naturalmente, para o arco inferior, a ancoragem que a gente já criou para a retração e fechamento ali dos espaços, recuando, retraindo os dentes anteriores. Vou repetir aqui o setup, vocês podem ver que quando acontece a retração dos segmentos anteriores, a gente vem incorporando torque resistente de raiz junto, e junto com intrusão, porque se eu simplesmente deixar a retração acontecer sem implementar esse recurso, eu vou ter extrusão relativa, que para o paciente que já tem uma exposição de incisivos grande, não tão adequada para a idade que ela tem, eu vou piorar essa situação. Então, eu preciso de fazer a retração incorporando em conjunto o torque resistente de raiz, que é retração, intrusão e torque radicular anterior, tanto o arco superior quanto o inferior. Tanto é que a imagem anterior do setup aqui, ela nem fica tão bonita, né? Porque ainda parece que está finalizando com inclinação de incisivos, né? Não é nem a imagem anterior, essa imagem aqui da finalização parece que está terminando com angulação ainda, mas a gente sabe que na boca isso vai ter efeito colateral de forma positiva. Então, eu estou sobrecorrigindo para evitar que o problema conhecido aconteça. Imagem disso em boca, né? Já está lá com os mini implantes. É, a gente tem o elástico em corrente. É, infelizmente, estou tendo que usar o elástico corrente agora. Antes eu usava um Elite da TP Ortodontics, não sei se vocês conhecem. O elástico é fantástico, é sensacional. Só que, infelizmente, a TP Ortodontics teve que finalizar as operações no Brasil por causa de custo Brasil. Então, é difícil a gente ter disponibilidade desses elásticos, eles vinham em tamanhos específicos, um elo numa ponta, um elo na outra, o resto era elástico liso. Então, você punha na extremidade na outra, media a força ali, está tudo certo, não fica esse tanto de elo para acumular resíduo alimentar. Então, os mini implantes, eles foram realizados aqui, de certa forma, mista, né? É um misto de IZC, de crista infrazigomática, com intraalveolar, né? Ele não está nem IZC nem intraalveolar. Porque a paciente, aqui nessa imagem, porque a paciente tinha uma região muito pobre em osso ali, o osso dela não era condizente para realizar os mini implantes da forma mais adequada. Se a gente observar na radiografia, essa região aqui nem mostra muito uma crista infrazigomática bem definida. Eu sei que aqui tem um volume de osso, então aqui eu tentei fazer ele meio ZC, meio intraalveolar, para ele bicorticalizar aqui nessa região mais volumosa. O lado esquerdo aqui ainda tem outro paciente que enderou. Tem um dente aqui, ó, um resto de dente, não sei o que é isso aqui, na região de, de tuber ali, não dá para definir. Esse caso a gente não precisou pedir tomografia, então não vou lidar com aquela área ali, deixa para reabilitação depois. Então aqui, ó, eu precisei fazer ele bem inclinado para ir longe da área desse dente, para poder usar essa região, essa área mais densa de osso aqui. Que, inclusive, na hora de fazer, a gente percebeu que o osso era muito fino, muito pobre em densidade. Acabou que ele firmou no final do procedimento, é,
e deu tudo certo, o mini implante foi preservado, está lá até hoje. E é um caso em andamento, também vai ficar para um próximo momento a gente apresentar a evolução, ou a finalização dele, de preferência já com as próteses, né? Com certeza, Esse, mais um. esse próximo caso que eu vou mostrar agora, ele já está ortodonticamente finalizado. Mas a paciente engravidou, teve que dar uma pausa no tratamento para poder naturalmente cuidar da gravidez e da criança, e ela está de contenção. A contenção, na verdade, chega esses dias aí para ela começar a usar. Mas olhem bem para você ver a estrutura dessa paciente. Ela perdeu os 4 incisivos, chegou com uma prótese estranha, e por incrível que pareça, a prótese tinha 4 dentes nesse espaço ali. Então, era mini dentes ali, como se fossem dentes de leite. É, feio demais a prótese que fizeram para ela. Era preferível fazer com 2 dentes só mais largos do que fazer 4 dentinhos ali. Mas é isso. E a história dessa dentista, dessa paciente, é curioso, porque a dentista que me indicou encontrou essa paciente. Ela é caixa de supermercado. Ela chegou no caixa para passar a conta e tudo mais, e viu que tinha alguma coisa estranha nos dentes dela, perguntou: o que você tem? Como é que é isso aí? Será que eu sou dentista? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa para melhorar a sua aparência? Está estranho isso aí. Vai no meu consultório, deixa eu te ver. Chamou essa paciente no consultório, chegou lá, viu essa necessidade de correção, né? E me encaminhou para a gente poder pensar numa solução para resolver o problema dessa paciente, que realmente é muito severo. O padrão tipo 3, perfil côncavo, mas ela é classe 2 dental. Olha que interessante aqui para vocês verem. O canino está lá na frente, angulado dos dois lados, com apinhamentos inferiores, não tão severos, mas moderados. É uma tendência a cruzamento da mordida na região de premolar, e formato de arco fechado, 25. O 25 está cruzado aqui, tem uma cúspide cruzada aqui. O espaço protético dela é muito reduzido. E qual foi a conduta que a gente pensou aqui para resolver o caso dela? A gente pensou em extrair o 14, extraindo o 14, o canino vem para a posição de chave, aumenta naturalmente o espaço protético, né? Na região do lado esquerdo, a gente pensou em fazer IPR, o canino está quase em chave aqui, o canino não, o molar está quase em chave, classe 1. Essa região tem uma diferença, uma discrepânciazinha por rotação, o próprio cruzamento aqui, com a expansão ia melhorar, e angular o canino superior para distal e o inferior para mesial, para poder conseguir encaixar os dois em chave de canino ali, devolver as guias. Olha o formato das arcadas, né? A superior, um arco bem triangular, atrésico, tem uma rotação grande aqui no dente 36, incisivos centrais inferiores com falta de espaço no arco, angulação mesial aqui do 47, e a vista aqui de overjet, overbite dela, como é que era bem limitado o espaço. A gente vê na radiografia também como que ela tem um comprometimento da região de incisivos, né? Porque acho que na panorâmica aqui dá até para ver melhor, vou passar aqui, mas antes, olha na teleradiografia, ela tem um grau de ímpar muito reduzido, a inclinação dos incisivos inferiores é muito recuada, né? Eles são muito inclinados para trás, ainda tem um volume ósseo de síntese aqui que dava para a gente alinhar esses dentes sem pensar muito em tirar os dentes do envelope ósseo ali. Então, a gente analisou, a qualidade óssea dela era razoavelmente boa, apesar desse defeito aqui, né? Esse defeito aqui vai dar trabalho para enxerto, para reabilitação aqui, e mesmo que ela não consiga fazer implantes, ou que a dificuldade limite a realização de implantes, ela vai ter o espaço protético para fazer pelo menos, no mínimo que seja, um rote adequado. Mas a ideia é, eventualmente, até fazer implantes mesmo, encaminhá-la para
para uma escola ou alguma coisa desse tipo para tentar fazer a resolução dessa questão aí, que ela é bem severa, né? Não tem muito suporte ali, não. A gente, no software, fez uma simulação que era aqui é a imagem inicial em cima, aqui é a simulação do plano de tratamento no software com a simulação de resultados. Dá demais o sorriso, né? A pessoa vai mudar de vida aí. O setup dela, como é que foi pensado aqui, ó? A gente imobilizou alguns dentes para servir de ancoragem e a gente sabia que esse caso seria necessário fazer uma sequência adicional de alinhadores. Extrapolamos aqui um pouquinho no IPR, intencionalmente, porque o canino ele tinha um volume, um bojo na distal aqui que permitia fazer esse IPR maior. O canino caiu em oclusão ali, inchado. Os ajustes em IPR com expansão do lado esquerdo também devolveram o encaixe de caninos, como a gente planejou. A região anterior ali, ó, olha para você ver que interessante. Só de a gente colocar o alinhador com ponticos, opa, só de a gente colocar alinhadores com ponticos aqui, ó, e ela ter, acho que eu passei demais aqui. Você, quando você encosta na rodinha do mouse aqui, vai tudo para cima, para baixo, você não sabe para onde é que foi. Mas aqui, ó, só da gente colocar ponte, dois pontos, ela já melhorou a estética demais. Eu preenchi isso com resina naturalmente, mas o dia que eu pus isso aqui, no primeiro dia que ela veio, mas ela saiu quase que chorando aqui, que já tinha mudado a estética dela, mas de um jeito que nunca teve. Então, depois esses pontos foram reproduzindo ali, aumentou a quantidade, deu proporção de novo, com a abertura do espaço. A região inferior foi feito um round trip, né? Movimento de vai e vem com incorporação do IPR. E, na sequência aqui, é, essa foi a imagem. Nós usamos um mini implante aqui, acho que foi intraalveolar mesmo, porque eu travei o movimento desses dois dentes, para gerar uma ancoragem absoluta do 16. E ao término da primeira sequência, a gente viu que faltou atingir a classe 1 de canina direita. O 33 ficou intruído aqui, sem contato com os superiores, ó, sem contato com o 23, precisava de melhorar isso aqui, apesar de ter atingido a direção de encaixe aqui, faltou esse contato. Ah, o 27 aqui, ó, precisava ser melhor intruído para poder realizar um implante inferior. Então, a gente fez uma segunda sequência em que a gente corrigiu o encaixe que faltava, adicionando um pouco mais de PR ali na frente. Aqui a gente instruiu o canino para ele ter contato com o superior, intruiu mais os incisivos, que precisava de uma intrusão aqui nesses incisivos, mais por isso a razão dos IPRs aqui, se não tiver, não desce. E o que, que acontece após o final desse segundo setup, que foi onde a gente entregou o resultado para o protesista. A gente viu, ó, caninos encaixados em classe 1, dos dois lados, em ambos os lados, agora tem contato, né? Não tinha. O espaço vertical aumentou com a intrusão dos incisivos inferiores, então quem for reabilitar vai ter uma liberdade grande aqui de poder fazer a prótese com tamanhos e proporções adequadas, né? E agora é o que eu falei, o paciente, o neném vai precisar primeiro cuidar da cria. Fizemos as contenções, estou esperando esses dias que ela vai chegar para entregar para o paciente. E imagem de arcos, né? Como ficou. A dimensão da região de reabilitação realmente ficou bem interessante, com um volume grande aqui para redistribuir dentes. E
O espaço aqui do inferior já era melhor. Eu não quis intervir muito, eu inclinei um pouco esse dente para trás para aumentar, mas se fosse inclinar demais e abrir demais, ia acabar tendo necessidade de fazer um implante muito grande ou às vezes até dois. Quando fizer o implante aqui, acaba que não vai entrar em colapso esse dente, ele não vai inclinar para frente mais, né? Vai ficar ali estabilizado pelo implante. Próximo caso, como é que vocês estão aí, gente? Está tranquilo? Continua, vamos embora? O pessoal tá aqui ainda. Já deu 8h20, mas se o doutor quiser, pode tocar um pouco mais. Vamos embora. Esse caso aqui também, realmente, ele é bastante interessante. É um caso de retratamento. É um paciente que tinha a genesia de, do dente 12, que o 13 estava na posição do 12. Doutor Christian, só um O, minutinho, que a doutora hum, Carminha, ela só perguntou como foi feita a intrusão do 27. do 27, vamos voltar aqui no setup, quer ver, Carminha? Acho que aqui mostra, quer ver? Essa imagem aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo o tamanho desse attachment que está no 26? É para ancorar a intrusão do 27. No final das contas, é um dente que eu acho que ainda vai precisar de ajuste, sabe? Porque ele, no final não intuiu totalmente, não. Se a gente verificar na imagem final aqui, ó, tá vendo que ele não intuiu totalmente? Se a paciente animar, ainda faço um movimento aqui para complementar o que falta de intrusão aqui, né? Mas em relação àquela outra primeira imagem, ele melhorou bastante. Respondi? Acho que sim, tranquilo. A doutora Tranquilo. Silvia falou que tá maravilhoso. Então vamos para mais um caso aí. Vamos para o último Vamos lá. caso aí, gente. Esse caso é o seguinte, a paciente tinha, além do que eu já comentei da genesia do 12, o 22 era um conoide, estava restaurado. Quer dizer, que percebe que a paciente tem uma perda de DVO, né? E uma inclinação do plano oclusal anterior, quente, né? Desviado, e um desvio importante de linha média superior, que ela veio ao consultório para resolver isso. Ó. Eu quero resolver minha linha média superior. Eu não gosto do meu sorriso torto, que além dele estar torto, desviado, ele está inclinado. Tudo bem. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, as análises faciais, que eventualmente a gente precisa fazer para mostrar detalhes para o paciente, como que era a condição intrabucal dela aqui. Lado direito, classe 2 completo, lado esquerdo, talvez ali um 3 quartos, né, de classe 2, ausência do 12, com 13 no lugar, o 22 restaurado, era um dente conoide. Que a gente propôs para ela aqui, a vista oclusal, né? Você vê o tanto que a linha média desviada, a raspa latina está encontrando no meio do central. A contenção inferior, já soltando ali, a overjet, overbite, linhas médias bem desviadas, não só a superior, mas a inferior, que está próxima da inferior, da superior também está desviada, né? Então, é, limitações desse caso, quais eram? Assim, já tinha dois implantes ali, na região de 35 e 40, de 35 e 36, que é o que a gente vê aqui nessa na panorâmica, e que a gente propôs para ela. Nós vamos ter limitação de movimentos na região dos implantes, né, naturalmente. Então, o que a gente pensou para ela? No primeiro setup, e o que a gente fez, que eu não falei, né? É extrair os dois primeiros premolares. Então, esse é um caso de extração. Nós vamos extrair os dois premolares, fazendo o tracionamento dos caninhos para distal no espaço dos premolares, mais abertura de espaço para o implante do 12. Se isso não fosse feito, nenhuma chance de eu corrigir a linha média dela, porque primeiro que eu teria que expandir demais o ar. Não dá para fazer esse nível de expansão anterior em pacientes adultos. É, a gente usou uma ancoragem com Power Arm no dente 16, porque era o lado
direito ali que eu precisava retrair o canino, e do lado esquerdo eu não precisei de nenhum recurso de ancoragem, eu só usei elástico, porque o 35 e o 36 são implantes, então já tem uma ancoragem natural ali estabelecida. A gente pensou na ancoragem, na correção do quente anterior com movimento de incisivos para a esquerda e procurando não reduzir tanto o perímetro do ar devido ao perfil da paciente, que já era um perfil bem reto, né? Então, aqui, a gente vê a presença do. Vou voltar aqui que eu vou explicar. A presença do Power A, que num primeiro momento ele serviu de forma ativa, foi feito movimento usando esse Power A. Quando ele parou o movimento, eu travei o movimento, tirei o elástico, coloquei resina travando. A retração do canino da direita foi associada com perda de ancoragem posterior, né? E dentes travados inferiores ali são os implantes, correção da curva de SPI por intrusão anterior e o desvio com um certo nível de sobrecorreção da linha média aqui, né? Tem um nível de sobrecorreção para poder atingir o resultado. Alinhamento inferior, abertura do espaço para o implante, com recuo dos caninos. Ok. Qual que foi a... O que aconteceu nesse momento? Na verdade, nada. Eu quis otimizar a evolução do tratamento dela, fazendo alinhadores adicionais antecipadamente, porque eu comecei a perceber que os caninos começaram a retroinclinar a coroa. Eu falei assim, eu não vou deixar isso continuar. Eu vou parar aqui, fazer um novo escaneamento, enviar para tentar minimizar esse efeito, tá? E nesse estágio a gente já tinha parcialmente fechado os espaços das extrações, projetado e feito a movimentação dos incisivos superiores aqui para a esquerda, já está mais alinhado aqui com a referência que eu usei antes da raspa latina, né? Vamos para o segundo setup. Esse segundo setup, a gente focou em retroinclinar as raízes dos caminhos para evitar aquele efeito que a gente já havia percebido e continuar fechando os espaços das exodontias com abertura, continuar abrindo o espaço para o implante do 12 e a correção da linha média, que era o foco da paciente, né? Então, o que a gente fez? Nesse momento, a gente travou o molar, o 16, fazendo ali a intercuspidação. Olha o nível de angulação que foi programado ali para o canino, para o 13, ó, a raiz angulando extremamente para trás, ó, um movimento intenso da raiz para distal. A mesma coisa a gente fez no lado esquerdo, né, para compensar o que já havia acontecendo. Tem uma ancoragem ali com elástico, para não perder mais ancoragem, que é o que a gente programou no início. Correção anterior para acertar a linha média e a vista oclusal do movimento de tem uma contração posterior do arco inferior ali também. E ao chegar nessa fase, o que a gente obteve foi, ao final desse segundo set de alinhadores, definição da classe 1, os caninos já estão em classe 1, definição do espaço protético clínico e liberação da paciente para o planejamento do implante. Mas o que a gente ainda observou? Ainda tinha um espaço, um pequeno espaço na distal do 23, mesmo com o canino já estando em chave. Aí o que a gente pensou? Nós vamos mover agora o 25 para mesial, para ele ter contato interproximal com o canino, com o 23. Por quê? Nós temos uma restauração deficiente no 26. Então, nós vamos deixar para trocar essa restauração e preencher o espaço. Nós vamos locar o espaço para cá para usar a restauração como um recurso de fechamento de espaço. Nós vamos precisar distribuir melhor o espaço para reabilitação do 22, porque ficou muito grande aqui na distal, e ele ficou com contato aqui na mesial, não achei que ficou legal. Perfil de emergência da resina, ela precisa respeitar a gengiva, não pode sair fazendo uma barriga, então a gente dividiu o espaço ali. Mas, olha o raio-x.
nós temos aqui uma raiz do canino que é quilométrica, né? Olha o tamanho dessa raiz. Então ela ficou para trás, ela impediu a realização do implante. O protesista me pediu, olha, eu não consigo fazer ainda não. Eu preciso mover essa raiz para distal. Então é necessário abrir o espaço interradicular junto com aquelas alterações anteriores todas que eu comentei. O que a gente programou? Olha o tamanho dessa raiz. E a gente vê aqui, por exemplo, ó, essa paciente, como é um retratamento, é um arredondamento de ponta aqui de raiz de central, mas que era uma característica pré-existente antes da gente iniciar o tratamento dela, que ela não alterou. Olha a radiografia inicial aqui para a gente ver como que já existia, né? Um, cadê o mouse? Cadê o mouse? Fugiu. Aqui, ó. Já existia esse arredondamento, então a gente não preocupa com isso. Vamos tocar o barco. Não está provocando mais esse efeito de reabsorção. Ela não reativou também, né? Aqui a gente ia encontrar uma ligeira dificuldade, porque ao tentar inclinar para distal essa raiz, que é muito longa, ela ia ficar bem próxima dessa cortical do seio aqui, né? Então, de certa forma, verticalizar 100% ia ser uma limitação. Então, eu falei com o paciente, ó, nós vamos fazer é, a correção dessa angulação apenas o suficiente para ele fazer o implante. Eu não vou verticalizar seu canino, porque nós vamos encontrar uma dificuldade que, além de ser pelo tamanho dessa raiz, vai encontrar essa cortical do seio. Apesar que a gente sabe que o movimento acontece, mas ele se torna um movimento tanto quanto lento. E nessa altura do campeonato, se tender um tratamento desse que já é longo, o paciente ia ficar bem chateado. E ia resolver o problema do mesmo jeito, mesmo que não verticalizar 100% a raiz. Então, a intenção nesse terceiro set de alinhadores é exatamente a correção dessa inclinação dessa raiz. O que a gente pensou? Olha o grau que a gente vê no setup de angulação dessa raiz. Está indo um bumerangue ali, né? Indo e voltando. Vocês verem que é intenso essa movimentação. Difícil a gente conseguir isso com alinhadores unicamente, sem nenhum recurso adicional. Então, a solução aqui foi criar, inventar, se virar nos 30, né? Essa imagem aqui, o que ela mostra para a gente? O dia que eu fui colar, isso aqui é um template de colagem de attachment, primeiro que eu tive que ancorar com attachments bem robustos aqui na posterior, para o alinhador ficar bem estático e incorporar força na região do canino. E aí eu pedi para fazer um power arm e imaginei, né? Durante o planejamento, eu vou fazer esse power arm e na hora que eu ativar o cantilever, que eu quero usar para angular essa raiz, vai estourar essa resina. Não tem resistência, não vai resistir. E o que a gente fez? Ali dentro, vocês estão vendo escuro, tem um tubo. É um tubo de colagem simples. O que eu fiz? Eu fui desbastando ele, usinando ele, até ele caber ali dentro. Ele entrou e encaixou como uma luva dentro do template do attachment. Então ele virou um power arm metálico. Ele não tem resina ali, a resina é de colagem do tubo simples. Então, ao inserir o cantilever nesse tubo, eu pude fazer a ativação do cantilever com a resistência necessária para que nada quebrasse ali. E a ativação desse cantilever foi da seguinte maneira: eu precisava de imaginar que aquela raiz grande, se ela fizesse apenas a inclinação distal, ela ia brotar aqui no vestibular. Eu teria que incorporar um recurso para poder manter a raiz dentro do rebordo. Então, se vocês percebem, eu estou usando um cantilever com fio retangular que trava dentro do tubo colado. E ao ativá-lo para vestibular e para apical, ao prender ele lá no mini implante, eu estou incorporando um torque de raiz para lingual, ao mesmo tempo que tem uma rotação do canino para distal, que é uma distal in, porque precisava de fazer essa rotação também. Então, aquele mini implante que eu coloquei lá no início, que era para ancorar o 16, servir de ancoragem ativa e depois passiva, eu usei para ancorar a ativação do cantilever, para angular, para distal a raiz do canino.
E aí, o que que a gente obteve após a, essa ativação toda? Esse é um escaneamento da paciente já com o implante realizado. Se vocês observarem, o escaneamento tem sutura aqui presente. Ó. Então, permitiu que o protesista fizesse o implante e a gente partiu para um outro set de detalhamento, que foi o set que a gente finalizou o tratamento. Não se iludam, gente. Tratamentos complexos vão gerar vários sets de alinhadores. Não é porque você está errando, é porque a necessidade é grande. Então, segue em frente, continua fazendo set de alinhadores. E o que a gente fez nesse último set? A gente removeu todos os dispositivos acessórios para fazer o ajuste e manutenção da inclinação da raiz do dente 13. Tá vendo como que ficou bem melhor verticalizado? E para melhor distribuição do espaço do 22 para realizar a cosmética. Aqui, naturalmente, houve uma intercuspidação. Do lado esquerdo, a gente instruiu um pouquinho o canino para ele entrar em contato de chave de oclusão. Uma expansão ali da região de caninos também para corrigir algum pouco de rotação que ele precisava. E aqui, ó, o espaço ficou mais bem distribuído aqui para ficar compatível com a coroa do implante que ia ser feito no dente 12. Então, o paciente passou por esse último set de alinhadores e, nessa hora, já chegou para mim com coroa provisória sobre o implante. E a gente observou os seguintes quesitos. Mantivemos a classe 1, angulamos a raiz dos caninos de forma adequada, tanto é que o implante permitiu que ele seja feito, que ele fosse feito. O espaço aqui na distal do canino que sobrou, com a movimentação do 25 para mesial, sobrou aqui na distal, como a gente planejou. Essa restauração vai ser substituída para preencher o espaço e adequar a restauração propriamente dita, porque se vocês observarem na vista esquerda lateral aqui, ó, o implante inferior ele foi feito desnivelado, porque a oclusão dela era desnivelada. Então, agora vai ter a chance de trocar essa coroa do implante para ela ocluir com o 16, que vai ser restaurado, vai ser trocada aquela restauração, que vai fechar o espaço da mesial e vai reconstruir a acústica mesmo vestibular, que também está deficiente, ela está toda desgastada ali. É nesse estágio que essa paciente está agora. Não Muito tem bom. Aí mais temos uma evolução aqui. pergunta aqui, ó, doutor da Karina. Gostaria de saber se foi realizado o preenchimento do pôntico do incisivo lateral. Caso tenha realizado, qual material? Sim, durante todo o tratamento em que ela tinha o ponte, que o ponte começou a aparecer, a gente preencheu ele com resina. Eu faço com resina foto. Tem uma técnica que eu faço aqui, que depois eu prometo até fazer um passo a passo, que até hoje foi a melhor que eu achei para poder reter resina dentro de um ponte, que é pegar alicate de ativação. Já viu uns alicates de ativação que tem uma Uhum. regulagem de parafusinho? Você faz aquela regulagem para furar o alinhador. Só que você faz um furo da vestibular do alinhador para dentro do alinhador. Vai fazer o furo e vai sobrar uma aba de plástico ali para dentro, sobrando. Aquilo é a retenção da resina. Você enche ali de resina, aqui não solta de jeito nenhum. Então, depois eu até posso Legal. fazer um passo a passo para compartilhar aqui Legal. a maneira de fazer esse tipo de retenção para resina. Então, você pode pôr só a faceta, assim, de encher o ponte inteiro de resina. Você Uhum. gasta resina, que é um prejuízo danado. Um tratamento Sim. longo desse, esse tanto de ponte, aquela paciente mesmo que tinha ausência dos quatro incisivos, já estava dando prejuízo aqui de resina. E a doutora Silvia está perguntando, no caso de paciente periodontal, com que frequência agenda a consulta? Aí eu costumo atender os pacientes sempre com intervalo de 7 alinhadores. Eu dou 7 alinhadores para os pacientes, com troca 10 dias. Então dá 7 em 7 dias. Os pacientes periodontais, eu sei que eu já fiz a ação prévia de reduzir velocidade de movimentação, então eu não tenho tanta preocupação assim, não. O paciente, às vezes, eu deixo ele em alerta e falo assim, ó, qualquer necessidade que você tiver antes da consulta que está agendada, você me liga que eu vou te agendar para ver. Uhum. Então, o paciente fica alerta, né? Não Sim. tem, assim, uma especificidade em conduzir o andamento de pacientes periodontais, porque você já previu isso No- durante o setup digital.
no diagnóstico, né. Doutora É, Karina agradeceu e o doutor Carlos, parabenizou aqui pelos casos bem legais, e a doutora Silvia também agradeceu aqui a obrigado. resposta. Muito Ótimo. bom. Vai ter que voltar para Eu, mostrar esses casos finalizados eu aqui quero pra voltar gente. para mostrar isso aqui. Com certeza. Agora, tem mais, acho que dois casos aqui que eles são casos já finalizados. Vamos ver? O pessoal quer dormir. Que vocês acham, pessoal? Marcar outro encontro? Já estamos com 1h40 aí, o que que vocês acham? Vamos ver, pessoal. Faz uma enquete aí. Doutora Silvia topa. Toca mais um aí, doutora. Então, vamos Então, lá. vamos embora. Esse caso aqui é um caso de uma paciente que tinha incisivos muito restaurados, com tratamento endodôntico realizados, e são dentes multirestaurados e multicoloridos. Uma mulher bem bonita, com um sorriso comprometido, perfil bem harmônico, e a situação dental bem comprometida, uma classe 2, uma meia classe 2 do lado direito, com 2/4 classe 2 do lado esquerdo, o vertical comprometido, né, pela curva de espinho inferior acentuada. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá, gente? Se vocês não importarem. Perfeito. Dentes bem desalinhados, com apinhamentos inferiores. Aqui a gente vê overjet e overbite, com uma alteração bem grande ali. A classe 2 do lado direito dela, se é que pode falar que tem uma subdivisão, que é classe 2 só do lado direito, né? Um incisivo muito projetado. É a imagem radiográfica mostrando o tratamento endodôntico dos incisivos, periodonto sadio, saudável, um bom periodonto, e, mais uma vez, ancoragem, um mini implante com Power A, ancoragem ativa inicialmente, foi elástico, trocada a cada consulta. Depois de finalizar o movimento 16, a gente realizou a ancoragem estática, né, absoluta, travou no mini implante. E o setup dela, a gente fez a distalização sequencial, levando os dentes para a classe 1, encontrando espaço para o incisivo lateral. Do lado esquerdo também uma distalização, uma menor quantidade para poder finalizar aquele encarte de caninos ali. No final do primeiro set, o que a gente obteve foi já as classes de molar definida, com ainda uma definição do lado direito ali para a região de caninos, arcadas inferiores já com os apinhamentos resolvidos, tanto embaixo quanto em cima, na verdade, aquele lateral superior, o 12, encaixou no ar. Esse foi o segundo setup, que foi o setup que a gente finalizou o tratamento, que foi sem ancoragem, tá? A gente usou só elástico ali, tirou o implante, realizou intercuspidação, ajustou overbite, overjet, é, na retração dos incisivos superiores também, aquele torque resistente de raiz superiores, para finalizar a retração anterior, intercuspidação do lado direito, com um pouco ainda de retração superior, para poder engrenar melhor os premolares, a região anterior resolvendo o vertical, intruindo tanto inferior quanto superior. E aí ela foi para a reabilitação cosmética, né? Ela fez coroas de laminados cerâmicos totais, de canino a canino, e esse foi o resultado da paciente. Pensa se ela não ficou satisfeita e não mudou de vida, né? Olha que bacana o resultado dessa paciente, com os dentes todos alinhados, algumas restaurações ainda pendentes de troca, né? Tem restauração 46 e no 26 para finalizar, mas sorriso natural, agradável, acerto de linha média, sem apinhamentos, função restabelecida. A gente faz, quando o paciente finaliza algumas fotos, até para o paciente mesmo, para valorizar o sorriso dele, a gente costuma finalizar, entregar um arquivo de antes e depois para o paciente com algumas fotos bem legais. E o paciente super feliz, super muda a vida da pessoa, né? Então, mudança de vida geral para o paciente, com um resultado desse nível, né?
Muito bom. Doutor E, Carlos está fazendo uma pergunta. Quer tocar? Quer perguntar? não, pode perguntar, Ele pode me perguntou: falar. caso de perda precoce de primeiro molar inferior e o segundo inclina, consigo desinclinar o segundo molar para reabilitar o primeiro molar com alinhador? Preciso usar mini implante para auxiliar no movimento? Depende. A O que você precisa fazer, o objetivo do seu tratamento, qual é? É só abrir o espaço. Eu prefiro abrir só com o alinhador. Ele abre desinclinando ali, que é muito previsível. Só que essa inclinação, ela é por angulação distal da coroa. Se eu quiser fazer uma meselização de raiz, aí o buraco é mais embaixo. Porque o exemplo que eu dou para os pacientes aqui, quando eu vou fazer algum tratamento desse tipo, é o seguinte: se eu tenho um dente inclinado e eu pegar ele por cima e inclinar para trás, é um movimento fácil. Se eu pegar nele aqui e quiser torcer a raiz para frente, aí eu tenho que usar um recurso de ancoragem, eu tenho que usar um braço de força, power arm, eu tenho que falar com ele que vai demorar muito mais, eu tenho que falar que às vezes não vai resolver 100%, ou é, na verdade, o que eu ia dizer é o seguinte, que dentro do exemplo que eu dou para ele, a analogia que eu faço é o seguinte: imagina você está lá na praia, você está lá às 6 horas da manhã, você inclinou sua sombrinha, você fincou ela inclinada por causa do sol, que estava inclinado em você. Aí deu meio-dia, você vai precisar de inclinar sua sombrinha para cá para continuar com sombra. Você pega a haste da sombrinha e faz isso, ela vai ficar. Agora, imagina se você quiser somente pegar a haste aqui e arrastar ela na terra para ficar vertical. Qual que é a dificuldade que a gente vai ter em fazer isso? A pessoa entende, né? Eu vou levar mais tempo. Na terra lá é impossível você fazer isso. Ortodonticamente falando, às vezes até é possível. Só que leva tempo, isso é um movimento difícil. Em alguns casos, se você quiser hibridizar o sistema, você pode colar ali 3, 4 peças ortodônticas convencionais e fazer paralelo. Eu tenho alguns casos assim também que depois a gente pode mostrar. Eu precisei hibridizar, fazer orto convencional para verticalizar a raiz. Realmente é uma dificuldade. Verticalizar a raiz com Uhum. o movimento da raiz, em vez de angular a coroa, é punk. Perfeito. Obrigada aí pela resposta. A doutora Silvia comentou aqui sensacional esse último caso aqui. E Muito tem bom. mais um aqui que eu vou passar rápido, igual esse último, só para a gente encerrar, que é também uma paciente de reabilitação, com sorriso invertido, né, o arco invertido, o perfil dela com certa harmonia, mordida aberta, né, de certa forma severa, porque ela tem uma maxilar trésica, meia classe 2 do lado direito, 3/4 de classe 2 do lado esquerdo, esses apinhamentos inferiores ali, né, uma tendência a cruzar a mordida nas laterais, imagem anterior, de overjet, overbite, radiografia, incisivos comprometidos, com tratamento de canal, muita restauração, periodonto bom, na imagem das periapicais. Aqui a gente pode ver que os terceiros molares estão bem instruídos, fora do nível oclusal, então foi indicado a remoção dos terceiros molares. Aqui a gente vê no primeiro setup, isso aí, ó, a remoção do cisto, a distalização, num padrão que a gente chama no protocolo Caterpillar, que é um sequenciamento de intrusão com distalização, que gera ali um jump virtual, né? Com a intrusão dos dentes superiores. A gente tem que medir muita sobrecorreção, olha o nível de movimento que ali foi feito. A meselização dos segmentos anteriores, quadrante 1 e 2, com pequena projeção de incisivos, e distribuição dos espaços para a cosmética que ela precisava na anterior, né? Aí vocês veem a presença ali do jump virtual, a correção dos arcos. Essa é a imagem do final do primeiro setup. A gente acabou que já ali já corrigiu a mordida aberta, precisava de intensificar um pouquinho, mas a gente realizou alinhamento inferior, correção das giroversões dos caminhos superior ainda era necessário, que fazer um distal out nos dois, para eles encaixarem melhor em chave. Foi isso que a gente fez no segundo setup, né? A gente intensificou um pouquinho mais a intrusão, porque só aquela sobrecorreção não foi suficiente. Um pouquinho mais de distalização para engrenar melhor os premolares.
fez a correção das rotações dos caninos, na imagem oclusal agora, que é a próxima, vocês vão ver que os caninos fizeram esse distal out, né? E novamente a presença do jump vertical. Olha o distal out dos caninos, quando chegar neles aqui, vai acontecer, ó, né? E realizando a abertura um pouco maior dos espaços protéticos. Veio da reabilitação, maravilhosa, sorriso lindo, muito bacana. A parceira protética que eu tenho aqui, a protesista que eu tenho aqui, chamada de protética, é a briga comigo. A protesista que eu tenho aqui, ela é sensacional, ela é muito criteriosa, segue quesitos naturais de reabilitação, não faz nada exagerado. Nessa hora aqui, ó, Muito bom. eu falei com a paciente que, olha, nós temos uma pequena discrepância aqui de Bolton do lado esquerdo, que é só a gente fazer um pequeno ajuste aqui, eu encaixo esses dentes e corrijo essa linha média sua aqui. Nós vamos levar pouco tempo para resolver isso. O que que ela falou comigo? O quê? Do jeito que Não você me quis. deixou, do jeito que estava? Não quer mais nada, não. Vamos embora. Não, pelo amor de Deus, deixa eu finalizar isso aí bonitinho, para encaixar legal. Não, senhor, acabou, estou indo embora, já chega. Mas, afinal de Muito contas, bom. esteticamente, o resultado ficou bem bacana, né? Como é que Muito as bom. restaurações ficaram bacanas. Você vê que o perfil de emergência ali da gengiva, ele ficou muito, respeitou muito a biologia da paciente. Olha, você não vê linha de restauração nesse tipo de, de reabilitação. Ele foi laminado cerâmico, né? Coroa de cerâmica pura. Mas é isso. Sobrou um Muito caso bom. só, que era o último, aí fica para critério seus aí. Não, vai voltar, Sobrar, doutor. Vai hum, voltar, vai colocar vamos a voltar, finalização dos outros casos, né? né? Muito bons. Casos assim que o pessoal provavelmente deve ter te encaminhado um montão de paciente, porque foram mudanças drásticas, Costuma né? vir, né? O Na pessoal muda estética. demais. A estética deles Nossa, vira outra sim, pessoa. sim. E é que só para a gente concluir, né, que integração multidisciplinar ela sempre vai ser importante para a gente prever as ações futuras. A gente sempre Uhum, deve lançar a mão dos recursos disponíveis e o uso dos alinhadores é perfeitamente possível nesses casos. A gente não pode sim. privar os nossos pacientes de tal previsibilidade, conforto, mesmo com os recursos acessórios necessários, né? Às vezes põe um monte de coisa, mas a gente vai ter sempre resultado, sempre funcional, estético, com preservação da longevidade das restaurações. E certamente a gente vai entregar resultados muito mais bonitos, porque nós vamos copiar o natural, né? Sim. Aí, certamente, os pacientes certamente ficam mais felizes e satisfeitos. Alguém Muito quiser bom. entrar em contato, qualquer dúvida, depois a gente fica à disposição, pode me mandar mensagem, pode acessar, me segue lá na rede social, né? Coloca a dica da resina YouTube, lá. não é YouTube, mas assine o canal e ative o sininho. Muito bom, doutor. Nós estamos com o projeto de intensificar a postagem lá no Instagram, que é um pouco parado, mas vamos tentar colocar um pouco de cada assunto lá. Agradeço a oportunidade, Thalita, a você, que representa o pessoal aí da Adtech, da CELF, da Angel, e estou Hum. aberto a qualquer dúvida e debate, tá? Sempre à disposição. Nós que agradecemos aqui, o pessoal tá todo mundo agradecendo, elogiando, né? Com certeza vai voltar. É só o doutor me mandar uma mensagem, Thalita, tenho mais casos aqui para mostrar. É um convidado super especial aqui pra gente. Tenho certeza que todo mundo que ficou até o Imagino. fim adorou a aula, né? Eu peguei várias dicas aqui. Como eu falei, né? São casos extraordinários que mudou totalmente a estética ali do paciente, né? Uhum. Eu só vou pedir licença rapidinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela, doutor, só para mostrar Sim. depois até onde fica a aula do doutor gravada. Muita gente não Ah, ótimo. consegue, Né? né, Às vezes não consegue acessar assistir. depois. Exatamente. Então, esse é o nosso site educacional, que é o Orto Education, tá? Lá vocês vão ver todos os nossos eventos, as nossas aulas. Fica gravado. Acredito que até segunda-feira a aula do Dr. Christian vai estar lá.
E só para mostrar o próximo evento, ano que vem a gente já tem o Angel Beyond. Esse ano a gente teve, foi muito legal, foi muito bacana. Eu É, fui e recomendo, viu? É exatamente, sensacional esse uma evento. Eu estou com troca. um conflito de eventos nessa data Ah, aí. Não sei mentira. se eu vou poder voltar, mas eu recomendo. Vale Ah, demais a pena, viu? eu falo Excelente. que assim, a gente junta tudo que é bom, né? Essa troca nossa de ortodontista, né? Aulas com excelentes, né? Convidados, palestrantes e também curtir, né? Curtir um resort, curtir a noite é muito bacana. Já temos alguns palestrantes confirmados, né? Então, esses já são os confirmados, e lá no Art Education vocês têm todas as informações, podem se inscrever, né? Então, doutor, eu quero agradecer mais uma vez. Eu tô aqui toda quarta-feira, sempre aprendendo com vocês. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês esse horário, tá? Semana que vem a gente tem com a doutora Elaine Takehara, depois a gente tem com a doutora Paula, trazendo sempre aí, né, o que a gente tem de troca, de experiência, né? Para que a gente possa sempre melhorar, né? Isso é o mais importante, sempre estar estudando, antenado. Eu já dei uma lida no chat aqui nas mensagens rapidamente e já Hum, retribuo os agradecimentos aí dos colegas e amigos por estar aqui até esse horário, né? E compartilhar com a gente aí dessas informações. Obrigado pela presença. obrigada, obrigada, doutor, obrigado a todo mundo. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Boa Tamo junto. noite. Abraço. Tchau, tchau.